Bom dia. Leamos uma vez mais o Salmo 1, porque assim nos diz a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus queridos, como já afirmei anteriormente, este salmo mostra como é muito feliz, bem-aventurado todo aquele que ama o Senhor e atenta para as suas palavras. E mostra o contraste desse com aqueles que não têm o temor de Deus. O salmista afirma no verso 3 que o homem que ama ao Senhor e dá crédito às suas palavras, tudo quanto faz será bem-sucedido. Isto não quer dizer que ele se dará bem em tudo, que nada de ruim lhe acontecerá. Ser bem-sucedido tem a ver com ser guardado por Deus, porque o seu sucesso decorre da sua vida com Deus e não das suas conquistas pessoais. O seu caminho é um caminho orientado por Deus e, por tal razão, tende a ser bem-sucedido, em que pesem as suas más escolhas ou as escolhas equivocadas que, porventura, venha a fazer em algum momento da sua vida. Porque essa pessoa, ela conta com a misericórdia divina, que, segundo afirma o livro das Lamentações, no capítulo 3, nos versos 22 e 23, abro aspas, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Fecho aspas. De outro lado, o caminho dos ímpios perecerá, afirma o salmista. O caminho do ímpio é escorregadio, é inseguro e até mesmo perigoso, pois é baseado no seu próprio entendimento e vontade. Aquele que não teme a Deus e a sua palavra faz escolhas que muitas vezes são mal feitas, mal dirigidas e que acabam até mesmo em ruína. Acabam da pior forma, porque a sua vida não se enraiza em Deus e nos seus conselhos. Existem muitas diferenças entre aquele que teme a Deus e ama e cumpre a sua palavra e aquele que não possui o temor de Deus e que, portanto, despreza a sua palavra. Todavia, a mais contrastante é a que está registrada nos versos 5 e 6, onde lemos: Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Perverso é todo aquele que se desvia daquilo que é considerado bom, correto ou razoável. Esta é a definição do dicionário da língua portuguesa. Na avaliação divina final, os que têm um relacionamento com Deus, aqui nestes versos, referenciados como sendo justos, contrastam com os ímpios, que são aqueles que seguem os seus próprios conselhos, deixando Deus do lado de fora das suas vidas. Os perversos, afirma o salmista, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os perversos sofrerão o juízo divino e serão finalmente reprovados. E por tal razão, não farão parte do ajuntamento dos justos, até porque, conforme o diz o salmista, eles perecerão. Esta é a diferença fundamental entre o justo e o ímpio. O justo é muito feliz porque se deixa guiar pelos conselhos do Senhor.
As raízes da sua existência estão firmadas nos valores divinos. Por isso, subsistirão para sempre. Já os ímpios perecerão. O seu caminho é caminho de morte. Tornar-se-ão finalmente como a palha seca. Pense sobre isto. Vamos orar? Pai amado, Deus de amor, o salmista aqui está dizendo que o Senhor conhece o caminho dos homens. E o Senhor atenta para o caminho daquele que é justo, daquele que se apega à tua palavra e busca cumpri-la, colocá-la como guia para o seu viver. Mas o Senhor também conhece o injusto, o ímpio, aquele que não quer a tua palavra, os teus conselhos e tenta fazer a vida funcionar por conta própria. O Senhor diz que o caminho desses há de perecer. O Senhor diz que o justo, ele se enriquece, ele é bem-sucedido em termos espirituais, em termos morais, porque o Senhor cuida desses e os abençoa no decurso da sua vida, em que pese as dificuldades e até os tropeços que venha a dar por conta das suas limitações pessoais. Todavia, o mesmo não acontece com aqueles que desprezam os teus conselhos. Esses terão vida curta e no juízo final, no dia que irão prestar contas ao Senhor, ficarão de fora, porque é um caminho de morte, é um caminho que perece. Então, Senhor, ajuda-nos a estar entre esses que são os que buscam o Senhor com todo o coração, buscam aplicar a Tua palavra ao viver e, com isso, vivem de modo digno do Evangelho do Senhor. Que possamos ser esses, por louvor da Tua glória e para o nosso próprio bem viver e para abençoarmos pessoas ao nosso redor. É a oração que nós fazemos a Ti. Num mundo tão difícil, num mundo onde as pessoas buscam cuidar apenas de si próprias e que muitas vezes estão pouco se importando com as pessoas à volta e com os valores que são devidos ao ser humano. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos de tal maneira que a nossa vida seja uma vida que abençoe outros e que agrade ao Senhor. É a oração que nós fazemos a Ti, de coração, no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha uma abençoada terça-feira. Fique na paz do Senhor.